Vocês já ouviram muitas vezes aqui nesse canal a queda de um treinador em primeira mão desde que esse canal ele surgiu. Fabinho Soldado está fazendo de tudo para manter o técnico Antônio Oliveira. Uma fonte me disse isso durante a entrevista coletiva do treinador. Pessoas em volta do Augusto Melo, aquelas pessoas que participaram da campanha do Augusto, que são pessoas de confiança do Augusto, querem a demissão do técnico Antônio Oliveira. O Fabinho continua sendo hoje o único defensor. Claro que, né, quem vai decidir isso é o presidente Augusto Melo. Mas eu ouvi, né, de uma fonte agora. Aliás, as pessoas que querem a demissão do Augusto, existe um grupo de WhatsApp da alta cúpula corintiana. Esse grupo está um velório, um silêncio total. Ninguém se manifestou nesse grupo, porque a gente tem fontes nesse grupo. Se alguém se manifestar ali, ó, Antônio caiu, eu vou ficar sabendo. Esse grupo é um silêncio só, mas eu não vou tratar em cima disso daí. Eu vou tratar em cima de uma fonte que eu tenho, que me disse que o Fabinho Soldado ainda estava tentando segurar a situação do Antônio Oliveira. Se ele vai conseguir segurar, porque a pressão em cima do Augusto Melo, está muito grande, muito grande. Tá? Tem pessoas que têm moral com o Augusto, pessoas que entraram junto com o Augusto, né? Enfim, não vou falar que o Augusto deve favores para essas pessoas, não é isso. Mas são pessoas que estão ali com o Augusto há muito tempo. Essas pessoas estão querendo a saída do Antônio Oliveira hoje. Elas estão querendo hoje a saída do treinador português. Mas ainda não há uma resposta oficial. Eu estou aqui, né, tentando informar vocês por aquilo que a gente apurou. O Antônio Oliveira saiu da coletiva e não foi conversar ainda com o Augusto Melo e com o Fabinho Soldado. Situação do Antônio Oliveira antes do jogo. Ele só foi para o comando hoje, ele só comandou o time e foi para o banco de reservas, porque o Corinthians não conseguiu fechar com outro treinador. O Carille é o plano A, mas o Carille hoje, o Santos venceu com o gol do William Bigode no finalzinho, e o William Bigode salvou o Santos e salvou talvez até o Corinthians, né? Porque o Carille de volta, para mim, seria uma vergonha. Eu não sou a favor, né, de ver o Carille de volta no Corinthians. Não sei se a diretoria vai esperar o avanço em tratativas com técnicos no mercado para demitir o Antônio Oliveira, vai deixando o treinador até que encontre um técnico para o lugar dele, né? Vai deixando o Antônio Oliveira até que encontre um técnico. Pode ser uma estratégia também, porque por enquanto ninguém deu essa informação da queda de Antônio Oliveira. Se tiver que alguém demitir, o Augusto vai ter que descer no vestiário, falar com o Antônio Oliveira e desligar ele do comando. O Augusto vai ter que ter esse peito, passar por cima aí do Fabinho Soldado e demitir o Antônio Oliveira. Se o Augusto Melo não passar por cima do Soldado hoje, Antônio Oliveira continua como técnico do Corinthians até uma segunda ordem, claro, até o Corinthians encontrar um treinador, porque o Antônio Oliveira, ele caiu de pé, né? Ele tá lá ainda, mas já tá caído, essa é a verdade. Só basta o Corinthians arrumar um outro treinador, mas por enquanto a posição é essa. Por enquanto, tá? O Antônio Oliveira vai cair a qualquer momento. Ele vai cair a qualquer momento. E por que ele não caiu? Porque a estratégia dessa diretoria do Corinthians é diferente das outras. A outra chegava, demitia o cara no vestiário e depois se virava para ver quem ia comandar o time no jogo seguinte. Essa diretoria, ela tem agido diferente, muito por conta da demissão do Danilo, que é um cara que tem cancha, né, para assumir um time interinamente. Porque você não pode pôr o técnico do Sub-17, igual eles queriam e citaram numa reunião após o jogo contra o Inter, chegaram a citar que iam colocar o técnico do Sub-17 para comandar o time em Curitiba contra o Atlético Paranaense. Você não pode fazer isso. Então, qual a situação hoje? A estratégia dessa diretoria é diferente da outra, que manda embora
E no outro dia, mas eles tinham o Coelho para colocar, eles tinham o Lázaro para colocar, eles tinham, além do Fernando Lázaro, o Danilo para colocar em campo, para colocar de forma interina. Eles mandaram embora o Danilo de forma injusta, porque o Danilo foi campeão da Copa São Paulo e ninguém de nós aqui esperávamos isso. Contrataram 40 jogadores sem falar com o cara e mandaram o cara embora. Agora eles não têm quem colocar no lugar do Antônio Oliveira. Então a estratégia da diretoria, do Augusto Melo e daqueles que estão em volta dele é a seguinte: é ficar com o Antônio Oliveira até contratar um técnico. Só que está ficando insustentável. Até quando essa estratégia vai durar? Está implodindo já. Vai chegar uma hora que vai ter que falar, não, demite aí, né? Precisamos dar uma resposta para a torcida. E depois a gente vê o que faz. O Augusto Melo e aqueles que estão em volta dele, os que estão em volta dele já querem sair do Antônio Oliveira. Já o Augusto Melo, ele na verdade não sabe o que faz. Ele não sabe se ele ouve o Fabinho, se ele ouve essa turma que está em volta dele. Já o Fabinho, ele tem, pode até estar errado, mas o Fabinho é o único que tem uma convicção: não mandar o treinador embora, dar os reforços para ele na janela, e aí sim você consegue, né, avaliar melhor o Antônio Oliveira. Essa é a ideia do Fabinho. Já o Augusto está duvidoso. Tão duvidoso que saiu no mercado atrás de treinador. E o Fabinho participa dessa busca de treinadores, porque ele é um funcionário do clube. Olha que loucura que tá. Ele é um funcionário do clube, ele tem que participar. E o Corinthians não fechou com ninguém, não fechou com o Carille. O Carille venceu hoje, assumiu a vice-liderança o Santos. É o plano A dos caras. Assim, o que mataria essa dúvida era o Corinthians já acertar com o técnico. Aí acabou, meu amigo. Aí ele caía para dentro, mandaria o cara embora amanhã, né? E já anunciaria o técnico no dia seguinte. Amanhã, terça, anunciaria na quarta. Na quinta-feira, o cara estava comandando o time, estreando na Neoquímica Arena contra o Vitória. Esse é o cenário perfeito para o Augusto. Agora, ele não tem o planejamento. Ele não sabe o que vai fazer se ele mandar o cara embora amanhã. Ele pode atender o pedido da torcida e dos seus pares, mas ele não sabe quem vai colocar no banco na quinta-feira. E o Fabinho está dizendo, melhor deixar o cara aí enquanto não tem ninguém, pelo menos. Porque o Fabinho também sabe que não vai ganhar esse braço de ferro por muito tempo. Entendeu? Eu ouvi de pessoas no Corinthians lá que o Fabinho chegou a falar, pô, o treinador ainda é azarado. Entendeu? É, velho. Porque o cara é azarado, né? Por essas que vocês vão saber o que está acontecendo. O Augusto louco da vida, mas não demite. Ainda não demite, porque o Fabinho não quer. Agora tem uma coisa, hein? Se amanhã ele demitir o Antônio Oliveira, a relação dele com o Fabinho vai ficar estremecida. Depois não digam que eu não avisei lá na frente. Que lá na frente, quando surgirem as notícias, lembre-se disso, eu fui o primeiro a falar da briga entre Augusto e Rubão. O primeiro. Quem me acompanha sabe. Não estou querendo me gabar aqui, não. Então, se ele demitir amanhã, vai estremecer. Não estou falando que vai cortar, que o Fabinho vai embora, não é nada disso. Vai ficar estremecido. Fabinho quer que o cara continue. Espero amanhã com a notícia que vocês querem ouvir, tá? No duro que o futuro do Corinthians, né? A salvação do Corinthians vai muito mais além do que trocar o treinador. Só que se não trocar o treinador, né, aí é certeza de queda. Que ele já perdeu o grupo, ele só tem um esquema e blá 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 blá.